Olá! Considerando as alterações da Lei 13.467 de 2017 na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, foi alterado o artigo 882, que trata da penhora, permitindo que, a partir de agora, além do depósito judicial e nomeação de bens, o devedor também pudesse, ou melhor, poderá, fazer uso do seguro-garantia judicial. Para tanto, nós precisamos conhecer um pouco dessa nova modalidade de penhora. Estou aqui com Carlos Figueiredo, do Grupo Seg Plus, diretor do Grupo Seg Plus, que vai tirar algumas dúvidas a respeito do seguro-garantia judicial. Tudo bem? Tudo bem, Silvia. Tudo jóia. Vamos lá. Em que consiste esse seguro-garantia judicial? Como é que a seguradora trabalha nesse tipo de seguro? Então, o seguro de garantia judicial é um seguro que o tomador, ou seja, o devedor, ele pode depositar uma apólice de seguro ao invés da verba solicitada. Isso em épocas de crise é bem interessante, porque evita o desembolso de caixa, né? Com certeza. É. Muito bem. E ela, na verdade, ela é feita baseada numa dívida que ele tem em um processo. Exato. Então, enquanto está sendo julgado aquele processo, como é que funciona, né? A seguradora avalia o balanço da empresa, o importante é o patrimônio líquido, né? Tem que ter um determinado patrimônio líquido. Normalmente, as seguradoras, elas utilizam um percentual do patrimônio líquido para estipular um limite de uma apólice. Esse limite ele vai funcionar como uma conta corrente. Então, vamos supor, se a empresa tem um patrimônio líquido de 100 milhões, então, se ele tem 10 a 20 milhões disponível para emitir a apólice, ela, dentro daquela conta corrente, daquele cheque especial, ela pode emitir várias apólices ou uma só. Entendi. Então, o interessante desse seguro é que ele faz uma única análise que vale para o ano inteiro. E aí, a partir daí ele emite as apólices e depois entra em juízo. Entendi. Tem um detalhe importante nesse seguro. Quando ele emite uma apólice, ele também vai assinar um contrato de contragarantia. As pessoas confundem um pouco. Não é um seguro que ele, se perder a causa, ele não precisa depositar. É um seguro que simplesmente ele troca o valor por uma apólice. Se ele perder, ele vai continuar tendo que depositar ou para a seguradora ou direto na... Entendi. Então, o contrato de seguro de garantia, ele tem um prazo? Ele vai variar entre 1 e 5 anos. Normalmente, a apólice anual e renova-se anualmente, né? Pagando-se prêmio adicional, todo ano paga-se um prêmio do seguro. Esse prêmio é anual? Anual. E cada vez que faz a renovação, é reanalisada a contragarantia dada pelo devedor. Uma outra contragarantia e assim vai. Normalmente, as pessoas perguntam quanto custa um seguro desse. Varia muito conforme a empresa, existe uma análise da empresa. Normalmente a gente pode colocar aí entre 1,5 a 2,5. Se for uma empresa AAA, é lógico, um pouco mais barato. Então, 1 a 2,5% do valor a ser segurado. Do valor da apólice. Ok. Como é que surgiu esses seguros? Né? Antigamente, os bancos, a fiança bancária funcionava bem. Depois, a alavancagem financeira desses bancos começou a se prejudicar. Então, não se entregava mais uma apólice, uma fiança. A fiança atrapalhava a alavancagem dos bancos. E aí que começou a ter espaço dos seguros financeiros. Entendi. Então, isso depois do Acordo de Basileia, é uma coisa bem interessante. Entendi. Se o balanço da empresa não for bom, o devedor pode dar a contragarantia com o bem pessoal dele ou não? Muitas seguradoras permitem o complemento, né? Vamos supor que ele tem um patrimônio líquido insuficiente, que ele tem um limite, dentro daquele patrimônio ele estipulou um limite. Esse limite é insuficiente, melhor dizendo. Então, a empresa tem um limite de 1 milhão, ela precisa de 2,5 milhões. Ela pode complementar isso, na maioria das vezes, com CDB, calcionando um CDB. Então, ela tem lá 1 milhão, calciona mais um CDB num determinado valor para complementar essa apólice. Entendi, mas, por exemplo, bens imóveis não poderiam servir de garantia? Aí é uma negociação de seguradora para seguradora. Tá. Pode sim, e às vezes pode. A maioria das vezes a seguradora quer alguma coisa mais poupada, mais rápida, mais líquida. Tá. E vamos lá. E quando ocorre a solicitação, é feita pelo próprio devedor ou se isso está em processo, isso é feito pelo próprio juiz da causa? Quando normalmente pelo tomador, que é o devedor. Que é o devedor. Né? Então, muitas vezes acontece um bloqueio.
estou com um caso agora, foi bloqueado um valor de um cliente meu. Então, ele vai discutir isso, só que o prazo de discussão, ele tem contas vencendo, então ele precisa resgatar aquilo. Ele vai depositar uma apólice no valor que foi bloqueado, vai desbloquear esse valor e vai discutir na frente. Entendi. Última perguntinha. Vamos imaginar que você esteja do lado contrário, né? Você é procurado para dar uma assistência a um credor que recebeu um processo, uma apólice que ele nunca viu na vida. Quais os cuidados que você sugere que o credor deva ter quando receber uma apólice dessa como garantia? Confia cegamente? Principalmente analisar a seguradora que está emitindo a apólice, né? Sim. Então você tem as seguradoras de garantia, se você olhar no ranking, não são as seguradoras tradicionais, você tem um ranking de 5 seguradoras que você opera muito bem. Entendi. Entendeu? E verificar se essa apólice existiu no passado, seguradoras pequenas emitindo apólices que não eram muito corretas, então é sempre bom dar uma olhada na seguradora. Entendi. Uma vez já garantido, exigindo pelo devedor o pagamento, quanto tempo mais ou menos leva para transformar isso em cash, em dinheiro? O garantido ele tem uma particularidade engraçada. Se a seguradora emitir uma apólice, ela quitada ou não, ela é válida. Então, se a seguradora resolveu emitir uma apólice em 5 vezes, isso é um grande problema. Por exemplo, na fiança, você faz um seguro de fiança imobiliária, né? Você alugou seu apartamento. Você depositou uma apólice de fiança locatícia. Se você paga a primeira, paga a segunda, paga a terceira, não pagou a quarta, aquela apólice de fiança locatícia encerra e o risco está ali com o proprietário do imóvel. Isso não acontece no seguro garantia. Uma vez que a seguradora emitiu uma apólice, ela quitada ou não, ela é válida. Ótimo. Então isso traz tranquilidade para o outro lado. Entendi. Vem da avaliação da seguradora em entregar aquela apólice à vista ou parcelada. Entendi. Risco dela. Muito bem. Obrigada, Carlos, pela sua disponibilidade. À disposição. Tá bom? Até logo. Ficamos Obrigado. aqui, então, com o Seguro Garantia. Mais informações na página do Facebook do Curso Advogue e no canal do YouTube do Curso Advogue. Até já. Gente.